Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu leio qualquer livro cristão ou evangélico. Não, eu não leio qualquer livro cristão ou evangélico. Eu procuro selecionar e julgar as coisas que eu leio, porque hoje existe muito lixo impresso com o nome de cristão ou evangélico. Principalmente as coisas que exaltam o homem, livros de autoajuda e coisas do tipo. Mesmo quando eu leio autores cristãos, eu procuro julgar tudo e reter o que é bom. Esse julgar tudo inclui me lembrar de que provavelmente o autor seja alguém ligado a algum sistema religioso com alguma denominação que diferencia seus membros de outros cristãos por um nome que não é o nome apenas de Jesus. Eu reconheço que Deus pode sim usar pessoas conforme a sua vontade, e ele até mesmo usou Elias e Eliseu, que estavam, por assim dizer, no lugar errado. Enquanto o único centro estabelecido por Deus para adorar era Jerusalém, Elias e Eliseu foram profetas de Israel, que eram as 10 tribos divididas, cujo rei ficava em Samaria. Portanto, eu procuro não me esquecer de que, mesmo que se trate de um bom autor cristão, provavelmente seja alguém debaixo do governo de uma instituição religiosa, e que às vezes é alguém que se deixa chamar de reverendo, por exemplo, que é um título que só cabe a Deus, ou de doutor em divindade. Você teria coragem de se achar doutor em divindade? Alguns desses autores são inocentes no sentido de que eles aprenderam assim, eles nunca pararam para pensar no quão antibíblica eram algumas práticas que eles receberam de herança das denominações onde estão. E esses autores, às vezes, eles tratam muito bem de questões da vida do cristão individualmente, porém, quando tentam falar do andar coletivo do cristão, muitas vezes eles pisam na bola, principalmente quando tentam falar da igreja, já que o pensamento deles vai contemplar o conceito de igreja como se fosse uma denominação ou sistema religioso. Ao falar da cristandade como um todo, um autor assim provavelmente irá sugerir fazer algo com aquilo que a palavra de Deus chama de campo de joio e trigo, massa levedada, grande casa onde há vasos de honra e desonra, ou grande árvore onde há aves de toda espécie. Quem está dentro dos sistemas religiosos criados pelo homem dificilmente consegue enxergar os erros desse sistema. Quem está dentro da garrafa não consegue ver o rótulo. É por isso que você vê muitos autores falando assim, não, nós precisamos que a igreja mude para ser assim, para ser assado. Ele está falando da cristandade, ele está falando da união dos sistemas religiosos do mundo, ele está falando de uma coisa que não tem na palavra de Deus. Eu aconselho você a ler atentamente 2 Timóteo e não se esquecer de que a palavra de Deus nos alerta para os últimos dias, para o tempo quando você encontra de tudo na grande casa da profissão cristã. Por isso é preciso ser criterioso, sim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo de 2 Timóteo 4 é hoje. E esses doutores, segundo as suas próprias concupiscências, enchem as estantes das livrarias cristãs, evangélicas, católicas, etc. Se existe uma sã doutrina em contraste com aqueles que procuram mestres, segundo as suas concupiscências, a minha responsabilidade é descobrir qual é essa sã doutrina e me apegar a ela.